Olá, boa noite. Rede TV News está no ar. Finalmente é sexta-feira, tão esperada e tão bem-vinda, sexta-feira, 4 de julho de 2025. Ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal suspende os decretos de Lula e também do Congresso sobre o IOF, o Imposto sobre Operações Financeiras. Ele determinou a abertura de uma audiência de conciliação, conversa entre as partes no próximo dia 15 de julho. No Rio de Janeiro, o presidente Lula aprovou a decisão do ministro e também elogiou o Congresso. Você vai ver também. Em inauguração de refinaria no Rio de Janeiro, o presidente Lula elogia a decisão do STF sobre IOF e afirma que vai tentar reeleição no ano que vem. Polícia prende suspeito de participar do maior ataque hacker da história do país contra o sistema Pix. O golpe ultrapassa 540 milhões de reais. Pessoal, vamos começar o Rede TV News de hoje falando sobre aquele golpe hacker ao sistema financeiro, o sistema Pix, que, lógico, todo mundo ficou com minhoca na cabeça. Será que estamos seguros? O nosso dinheiro está seguro no banco? Tá sim, calma. A polícia prendeu um homem suspeito de envolvimento no maior ataque hacker do país contra o sistema Pix. Uma única empresa sofreu um prejuízo de 540 milhões de reais. A polícia não deu uma estimativa do valor total do golpe, mas a cifra pode chegar a bilhões de reais. O suspeito, João Nazareno Roque, de 48 anos, foi preso na zona norte de São Paulo. Ele era operador de TI com acesso a informações confidenciais da CIM, uma empresa prestadora de serviços homologada pelo Banco Central, que atendia instituições financeiras menores, como as fintechs. João é um dos coautores do crime. Ele responde por associação criminosa, no mínimo, e o furto qualificado mediante fraude e abuso de confiança. Segundo a polícia, ele confessou o envolvimento e disse que recebeu 15 mil reais pela participação. Ele é acusado de entregar senhas e credenciais, facilitando o acesso para que outros criminosos extraíssem 541 milhões de reais de uma única instituição, a BMP, fazendo transferências eletrônicas em massa via Pix. De acordo com a investigação, o ataque durou poucas horas e também afetou pelo menos outras 5 empresas, mas ainda não é possível estimar o valor total do prejuízo. O suspeito disse à polícia que foi abordado por um dos hackers ao sair de um bar próximo à casa dele. O hacker teria oferecido 15 mil reais pela senha de acesso ao sistema da empresa e teria alegado que queria apenas conhecer melhor as operações feitas pela companhia. A justiça bloqueou 270 milhões de reais de uma conta usada para receber os valores desviados. Não há informações de que pessoas físicas tenham sido prejudicadas. Segundo os investigadores, o Banco Central também não foi afetado. A investigação continua para identificar os outros envolvidos no ataque. A partir de agora, há um esforço comum de coordenação de esforços com a Polícia Federal, com o Ministério Público, na ideia de se construir uma força-tarefa para congelamento e rastreio de ativos suspeitos. É isso. Em nota, a empresa CIM Software disse que segue colaborando com as investigações e que até o momento as evidências apontam que a fraude só ocorreu por causa do compartilhamento indevido de credenciais de acesso e não por falhas no sistema ou na tecnologia da empresa. Mas certamente o Banco Central vai querer que todas essas empresas financeiras de tecnologia de internet, de tecnologia de informação, se debrucem sobre essa programação, esse sistema de segurança. Dados do Ministério da Justiça revelam que o trabalho análogo à escravidão e à exploração sexual são os principais motivos para o tráfico de pessoas. De acordo com os dados, pretos e pardos são a maioria das vítimas. O relatório também aponta que entre 2017 e 2024, 662 inquéritos foram instaurados pela Polícia Federal referente a esse tipo de crime. Nesse período, 286 pessoas foram indiciadas e 192 vítimas identificadas. O relatório traçou um perfil dessas vítimas. Segundo o documento, 22% delas são pessoas que vivem em condições socioeconômicas precárias, 18% têm baixa escolaridade, 14% são imigrantes e refugiados e 13% mulheres. Em 2024, os dados consolidados de diferentes instituições revelaram que os homens são as principais vítimas do tráfico de pessoas no Brasil. Um Brasil que todos nós queremos que erradique
erradique trabalho escravo, erradique e previna tráfico de pessoas, que os direitos humanos sejam, de fato, respeitados no nosso país. E veja só essa imagem que impressionante. Um tanque do Exército Brasileiro passou por cima de 2 carros estacionados na rua em Ponta Grossa, no interior do Paraná. O acidente foi registrado por uma câmera de segurança e mostra o momento exato em que o veículo blindado passa sobre um dos automóveis após atingir a lateral do outro. Veja só. Em nota, olha que coisa. O comando, parece até que ele desvia e sobe em cima do carro. O comando do Exército informou que os tanques retornavam para o batalhão após um exercício militar. Segundo o Departamento de Trânsito, o comboio transitava pela contramão. Apesar do susto e dos danos materiais, ninguém ficou ferido, mas de qualquer forma, isso precisa ser averiguado. O final de semana será com tempo quente e abafado em todo o centro-sul do país e sem previsão de chuva. No Paraná, em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul, o dia começa gelado, à tarde o sol aparece, mas não esquenta. Em São Paulo, sábado será claro e com máximas de 19 graus. No Rio, os termômetros alcançam os 24 graus de máxima. Em Belo Horizonte, a mesma temperatura. Já o domingo, a capital paulista registra 20 graus. O Rio de Janeiro, 23 e Belo Horizonte permanece na casa dos 24 graus e não tem previsão de chuva. Já no Nordeste, o tempo segue instável no litoral e quente e ensolarado em todo o interior. Na região norte, chove em pontos isolados no período da tarde. Quanto às temperaturas, Manaus com 31 de máxima, Cuiabá 28 e 18 graus em Porto Alegre. O ministro Alexandre de Moraes, do STF, suspendeu os decretos de Lula e a decisão do Congresso sobre o IOF. Voltou tudo a estaca zero. Ele também determinou uma audiência de conciliação entre Executivo e Legislativo. Vai todo mundo sentar para conversar. Espero que eles se entendam finalmente, né? Igor Damasceno, direto de Brasília, nos conta todos os detalhes. Boa noite, Igor. Oi, Amanda, boa noite a você, boa noite também a todos que nos acompanham. Olha, o ministro Alexandre de Moraes, da Suprema Corte, marcou para o dia 15 de julho essa audiência de conciliação com representantes do Poder Executivo e também do Parlamento. A expectativa de Moraes é que haja pelo menos um abafamento, um fim nessa crise política entre os dois poderes. Pelas redes sociais, o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, disse que o ministro Alexandre de Moraes está em sintonia com os deputados e com a sociedade. Já o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que nessa audiência de conciliação vai demonstrar que não houve um aumento linear do IOF. A equipe econômica do presidente Lula vê no aumento desse imposto como algo imprescindível, importante para equilibrar as contas públicas. A previsão é de um aumento de arrecadação de 20 bilhões de reais até o fim deste ano. No entanto, a Câmara dos Deputados disse que não vai tolerar aumento de impostos sem que o governo reveja os gastos públicos. Alexandre de Moraes deu 5 dias úteis para que ambas as partes apresentem argumentos que defendam essas ideias. A gente vai seguir acompanhando. Hoje, no Rio de Janeiro, o presidente Lula e o próprio ministro Fernando Haddad comentaram essa decisão da Suprema Corte. Vamos acompanhar na reportagem. De manhã, na abertura da reunião anual do novo Banco de Desenvolvimento, do BRICS, que contou com a presença do presidente Lula, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, elogiou a decisão do STF. Ao discutir a natureza e a abrangência de um decreto legislativo, isso também corrobora para fortalecer as instituições. Todo mundo está querendo o mesmo resultado, que é equilibrar as contas públicas com justiça social. Mais tarde, em um evento na refinaria Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, Lula também comentou a decisão. Quando tem uma divergência, é bom. Sabe por quê? Porque a gente senta na mesa, vai conversar e resolve. O governo pensou uma coisa, o Congresso está pensando outra, nós vamos resolver isso numa mesa de negociação. E anunciou que vai tentar a reeleição no ano que vem. Se prepare, porque se tudo tiver como eu estou pensando, esse país vai ter pela primeira vez um presidente eleito 4 vezes pelo braço do povo. Se prepare. As declarações de Lula aconteceram durante um evento para anunciar novos investimentos em refino e petroquímica no Rio de Janeiro. Serão 33 bilhões de reais em 5 anos, com capacidade de geração
de 38 mil empregos diretos e indiretos. Os projetos contemplam a integração do Complexo de Energias Boa Ventura, em Itaboraí, na região metropolitana, à Reduc. A nova estrutura vai ampliar a produção de diesel S10 em 76 mil barris por dia. O investimento também prevê aumento de capacidade de produção de querosene de aviação e de lubrificantes, além de uma planta dedicada ao bioquerosene de aviação e 2 termoelétricas a gás. Agora o mercado financeiro, vem aqui comigo, olha para o telão, olha que notícia boa. Índice Bovespa bateu recorde pelo segundo dia seguido, acima dos 141 mil pontos, pela primeira vez na história, fechou acima desse patamar com alta de 0,24%. Sabe por quê? Otimismo nos Estados Unidos, a economia lá continua pujante, aqui no Brasil também está tudo certo, a economia vai desacelerando, mas muito devagar, inflação também desacelerando, o que é bom. Agora, mercado de trabalho pujante, muita gente contratada e com salário alto. Aí o pessoal pensa assim, acho que eu vou arriscar um pouquinho, põe o dinheiro na bolsa. Dólar também aumentou um pouquinho hoje, mas coisa pouca. Ontem fechou no menor valor em mais de um ano, aos R$ 5,40. Hoje subiu um pouquinho, R$ 5,42. E o Rede TV News fica por aqui, gente. Por hoje é só, tá na hora de sextarmos todos. Lembrando que amanhã nos encontramos novamente no mesmo horário, às 7h55 da noite, depois do José Luiz da Atena no Brasil do Povo. Eu espero você aqui no Rede TV News.